Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Kepler-Weber, bem como o seu anúncio de dividendos e JCP, e também falar sobre um vídeo recente onde dissemos que a XP visitou as instalações e deu uma nota de alta qualidade. Quais são os impactos, o que os controladores têm feito depois disso e quais são as nossas visões como investidores minoritários. Então, acompanhe o vídeo que vamos falar tudo sobre a Kepler-Weber agora. Muito bem, pessoal, todos bem-vindos aqui no nosso vídeo. Vamos falar sobre o anúncio de dividendos milionários, bem como JCP, uma fatia mais aqui da Kepler-Weber para nós, acionistas loucos por dividendos, né? Só antes de continuar, pessoal, por favor, clique no botão aí embaixo e considere inscrever-se no nosso canal para você estar sempre recebendo notícias diárias, bem como atualizações do mercado financeiro. Então vamos lá. Dando nota e crédito aqui para a Suno, a Kepler-Weber pagará uma cifra de 54 milhões em dividendos e juros sobre capital próprio aos seus acionistas, conforme divulgado nesta última quarta-feira. No caso dos dividendos, serão 43 milhões, representando 0,19 por ação. E na questão do JCP também será pago, né? Vai dar um total aqui de aproximadamente 40 centavos, ok? Até fala aqui no final, olha, no caso o JCP, o juro sobre capital próprio, as datas de corte serão mantidas, porém será distribuída lá, ó, 20 milhões. Eu já fiz a conta aqui, tá? Então, será aproximadamente, né, ou exatamente 19 centavos de dividendo mais 11 centavos de JCP, ok? Vamos dar uma olhada um pouco aqui no nosso gráfico da Kepler. Veja que nos últimos 12 meses ela pagou já por volta de R$ 1, né, de dividendos somando com JCP. Quando a gente faz o cálculo aqui, né, vamos dar uma olhada aqui, ó, só em 2023, se eu saturar aqui o gráfico em 5 anos, só em 2023 já pagou 43 centavos. Então, pegando os 19 com os 43, ó, somar mais 0,43, 73 centavos, dividindo pelo nosso 0,06, temos um preço teto aqui de R$ 12,16. Hoje, aproveitando o embalo do mercado, ela está subindo 1,77, cotado a 11,51, né? Sobre a perspectiva aqui de preço teto, ela ainda está abaixo, embora ela tenha passado uma alta, né, bem expressiva nesses últimos meses. Ou seja, nos últimos 12 meses deu 14,76 e neste mês atual 19,65. Pessoal, eu quero trazer uma informação, na verdade, uma informação muito rica para você que está começando a investir na questão sobre estudo desse tipo de empresa. Então, fica até o final que você vai se surpreender. Garanto que você não vai ver isso em nenhum outro vídeo aí no YouTube, né? É muito difícil as pessoas falarem nos canais, mas eu quero trazer um conteúdo inovador aqui para vocês. Vai fazer muita diferença no seu estudo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Eu quero dar uma repassada só breve, pegando aqui o gráfico dos últimos 12 meses, a partir aqui, né, do desdobramento. Ela enfrentou um desdobramento mais ou menos em abril, ela caiu bastante, ok? Chegou a ser cotado a quase R$ 7. E após o desdobramento, né, com a alta dos seus lucros, enfim, ela começou a subir, né? Só nesses últimos 6 meses deu mais de 50% de alta, né? Ok. Falando um pouco sobre os seus indicadores, nós podemos observar aqui que ela está um pouco esticada na questão do seu preço sobre valor patrimonial, sendo cotada 3 vezes o seu valor patrimonial, mas o seu PL está baixo, ok? 6,4. Em 6 anos, você recupera o seu valor investido. Na questão dos dividendos, está alto, 9%. Na questão sobre endividamento, é tranquilo, veja que é negativo, ela tem dinheiro em caixa. Outra coisa que a gente pode mencionar é a questão dos seus lucros e receitas, ou seja, indicadores de eficiência, todos com 2 dígitos, muito bem posicionada. A questão do seu ROI, pessoal, 46% de retorno para os acionistas, é muito alto. Isso para uma empresa aqui no Brasil. Lembrando que ela é do setor agro, então ela carrega uma boa locomotiva aí da economia, especialmente na questão de estocagem e armazenamento de grãos. Ela é líder no mercado neste setor. Crescimento das receitas são altos e dos lucros não reportados. Muito bem.
O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui um pouco é o que eu sempre falo, a quantidade de ações alugadas. Tomem cuidado com esse percentual. Lembra que o Barsi falou recentemente lá no PrimoCast que o aluguel das ações é o novo indicativo de preço? Muitos investidores acabam pegando essas ações, colocando para alugar agora para comprar no futuro mais baixo, né? Então isso exerce uma força negativa nos preços, ok? Muito bem. Para aqueles que não conhecem, passando um pouco aqui sobre a empresa, né? Ela é líder no mercado nesse tipo de equipamento. São silos aqui para armazenagem, secagem de grãos. Ela também domina muito a questão ali na questão do transporte, enfim. A gente sabe que o grão, né, quando colhido, ele precisa ser armazenado, transportado, transferido, secado, enfim. Questão portuária, cabotagem. A Kepler Weber ela é líder no mercado, né, inclusive na América Latina. É provável que quando você viaja aí pelo interior, né, pegue rodovias onde tem muito campo, você vai ver esses silos, esses equipamentos aí, né, todos com a bandeirinha laranja dela lá, né? Kepler Weber é uma empresa aí do sul, né? Tem proficiência nesse tipo de equipamento. Eu peguei aqui a apresentação delas. A apresentação é até interessante, é a apresentação recente, segundo trimestre e semestre de 23. Apesar dela ter tido uma queda nas receitas e uma queda nos lucros, isso até foi fato de notícia, ela vem pagando bons dividendos e com boa perspectiva no mercado. Isso está chamando a atenção de algumas casas de análises e grupos de investimento, como por exemplo a XP. Mas eu queria trazer esse ponto aqui para vocês. Recentemente, um dos nossos seguidores aí no canal falou assim: se a XP ou outros casas de investimento, né, casas de análise, vai dar uma qualidade alta para a empresa, eu pulo fora, porque pode ser manipulação. Achei interessante esse ponto. E é por isso que eu quero trazer esta lógica de pesquisa e estudo para vocês, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Se quiser depois voltar ao vídeo, né, para vocês poderem avaliar o que está acontecendo, isso vai ajudar bastante vocês na hora de decidir se quer ou não investir numa empresa como, por exemplo, a Kepler Weber, ainda mais chamando a atenção do mercado, né, com seus pagamentos e alta nas cotações. Então vamos lá para o passo a passo? Você vai fazer o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é avaliar se os controladores da empresa eles estão se desfazendo das suas ações. O que isso indica? Por exemplo, imagine que uma empresa XPTO, que é um grupo de investimento, vai lá e faz uma visita para a empresa e fala assim: poxa vida, essa empresa aqui é ok. Coloca na imprensa, né, várias notas, essa empresa aqui é ok. Só que acontece, ele comprou a ação por R$ 1 e depois que isso daqui vira um hype, todo mundo, né, a sardinhagem começa a comprar, vai a R$ 10, o que, que ele faz? Ele começa a se desfazer das suas ações e lucrar com a diferença. E você fica aqui com o prejuízo na mão, né? Isso acontece muito. Coloca o like aí se você concorda com esta observação. Isso pode acontecer. Como que você pode se prevenir ou saber se isso está acontecendo ou não com a empresa que você quer investir? Bom, é saber se os sócios e os controladores estão se desfazendo ali, né, na surdina das suas ações, né, das suas posições. Então, o que, que você vai fazer? Você vai entrar num site que te traz esse tipo de informação. Eu posso recomendar até mesmo aqui o InvestSite, que eu acho mais fácil. E você vai digitar o código da empresa. Da Kepler é Kepler 3, né? Kepler. Muito bem. Então, selecionei aqui a empresa. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai vir aqui, olha, nesta parte, tá vendo aqui, olha, controle acionário. Você vai ter acesso a não só as pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas que estão no controle da empresa, para saber o que, que eles estão fazendo com as suas ações. Muito bem. Feito isso, você vai ver quem são os acionistas da empresa. Eu vou aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Vamos ver se consigo aqui. Ó. Pronto. Acho que eu consegui aumentar um pouquinho. O que, que a gente vê aqui? Algumas SAs, algumas empresas, como por exemplo a Trígono, tudo gestora, tá, de capital. A Tarpon, a Morgan Stanley e depois pessoas físicas. Fernando, Daisy, aí tem uma pessoa jurídica aqui, que é fundo de gestão, muito bem. Primeira coisa que você vai fazer, quais são, né, as posições acionárias? Então, a Trígono, majoritária, 21%. Depois vem a Tarpon, 8%. E depois Morgan Stanley com 8%.
Agora a gente vai fazer o seguinte, eu quero saber se o principal controlador aqui, a trígono, ela está aumentando, mantendo ou diminuindo a sua posição nas ações. Então você vai fazer o seguinte, por exemplo, eu vou clicar aqui na trígono, vai abrir para mim exatamente quais são as empresas que esta gestora tem. Então, olha lá, aparece em primeiro lugar, ela é dona, né, de 21% da Kepler, 10% da Tupi, 10% da Ferbasa e da Cristal Pigmentos. Muito bem. Agora eu vou vir aqui e vou pegar gráfico da evolução de participação. Tá vendo? Eu quero saber se o principal controlador está se desfazendo, mantendo ou diminuindo a sua participação. Clico aqui em visualizar. E agora aqui eu tenho acesso à última movimentação deste fundo. O que eu observo aqui? Olha só que interessante. Está vendo que a quantidade de ações deste fundo está aumentando na empresa? Olha lá. Quando eu passo o mouse aqui, eu vejo que esta gestora estava em 2021 com 5% do total de ações e hoje está com 21%. Então, o principal controlador, seu último movimento, ele vem aumentando a sua participação na empresa. Isso é interessante, porque ele enxerga que a empresa tem boas perspectivas. Faço isso para todos os outros. Então, por exemplo, vem agora aqui na Tarpon. Vamos ver o que a Tarpon tem de participação acionária. Ela investe apenas na Kepler, tem 8%. Vamos ver aqui a sua evolução patrimonial nesta empresa. Então, vem aqui, vou observar aqui. Ó, aqui já tem um outro ponto. Ó. Eu posso observar que a Tarpon, desde 2018, ela já chegou a ter 32% do total da empresa e ela veio diminuindo até a ordem de 8%. Né? Pergunta, por que a Tarpon vem se desfazendo das suas ações da Kepler Weber? Né? É claro que aqui você teve uma substituição, a Tarpon diminuiu e a Trígono aumentou. Quando eu observo aqui, por exemplo, eu vejo que a Tarpon ela não é um fundo de investimento que investe muito em empresas. Olha lá. Enquanto que a Trígono ela já tem um investimento nesse tipo de empresa muito mais participativo. Tá vendo? São 4 empresas. E a Tarpon só tem a Kepler Weber. Pode ser que a estratégia do próprio fundo, migrando ali para renda fixa, por exemplo, e acabou se desfazendo deste grupo de ações, desse tipo de empresa. Né? Muito bem. E depois algumas pessoas físicas, como por exemplo a pessoa física majoritária, que tem quase 7%, Fernando Francisco. Vamos ver o que ele tem feito com as suas ações. É provável que esse seja o fundador da empresa, né? O diretor lá da empresa. Vamos ver aqui. Ó. Como pessoa física, o que ele tem feito? Olha lá. Veja que em 2011 ele tinha grande parte das ações, obviamente, 11%, mas olha lá, ele manteve as suas ações em 6,39%. Então, tanto os fundos, teve uma mudança de estratégia, a pessoa física não está se desfazendo, né, das suas ações. Eu acho que eu vou pegar por último aqui também o Morgan Stanley para ver o que ele tem feito com as suas ações. Olha lá, ele tem 8%, uma participação bem grande na Kepler. E vamos ver o que ele está fazendo aqui. Ó. Olha lá, também está aumentando a sua posição acionária. Já esteve em 7%, agora está em 8%. Olha só que interessante. Então, isso é um ponto de consideração, é uma informação muito importante para vocês. No livro do Benjamin Graham, O Investidor Inteligente, lá ele chama atenção para isso. Veja se os controladores não estão desfazendo das suas posições, porque eles têm informações lá de dentro, eles podem se antecipar e você ser levado aí pelas notícias, comprar e no final das contas você está pegando a faca caindo, ok? Certo? Pessoal, você achou que foi útil esse tipo de informação? Você gostou? Acha que é importante para o seu estudo? Por favor, coloca aí no campo de chat. E se você gostou do vídeo, considere dar um like e seguir a gente, tá bom? Agradeço a atenção. Até mais. Tchau, tchau.